Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos do Revisão PGE, que estão participando desta importantíssima revisão de véspera para o concurso da Procuradoria do Estado do Amazonas. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, que vocês estejam com muita saúde acima de tudo. É claro, isso extensivo aos seus familiares e aos seus amigos. Desde já, desejo uma excelente prova a vocês amanhã, no dia 22 de maio, né? Na parte da manhã. Que Deus abençoe o caminho de cada um, que vocês façam uma prova realmente muito boa. Valorizem muito esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, sério e responsável. Eu sei que cada um está se preparando dentro das suas condições. E repito, sempre com muita seriedade e responsabilidade. Eu sinto isso em vocês. Então, se empenhem bastante, eu tenho certeza que os resultados virão. Meus amigos, por ser o nosso primeiro contato, eu estou muito feliz, muito honrado mesmo de estar aqui com todos vocês. Permitam só uma breve apresentação. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito e atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 25 anos. Há 25 não, 24. 25 eu completo este ano, de 2022, no final do ano. Sou titular de uma vara de juizados especiais na linda comarca de Poços de Caldas, fica bem no sul das Minas Gerais, quase divisa com o estado de São Paulo. Sou também mestre, sou também doutor em Direito Processual e também professor, né, de Direito Processual Civil aqui do Revisão PGE, com muito orgulho. Pessoal, por ser também o nosso primeiro contato, permitam rapidamente colocar aqui os nossos canais de contato para vocês, tá bom? Para que a gente possa trocar algumas ideias, se vocês quiserem, e tem uma surpresinha para vocês. Aqui estão, pessoal. Esses são os nossos canais de contato, tá? Nós temos no Instagram o nosso perfil, que é o Cunha Pro Civil, onde colocamos dicas jurídicas diárias. No nosso Telegram a gente tem um grupo de estudos, mas ele é voltado mais para a magistratura estadual, onde também colocamos dicas jurídicas diárias. Um e-mail, este é o meu único e-mail, cunhaprocivil@gmail.com. E por que eu digo que temos uma surpresinha? Por que é importante colocar esses canais de contato aqui, pessoal? Porque eu vou disponibilizar, para quem tiver interesse, é claro, um arquivozinho contendo em torno de 25 a 30 questões de provas objetivas, algumas que foram efetivamente cobradas e outras que foram por mim elaboradas, só tratando de juizados especiais estaduais, cíveis e da Fazenda Pública. Então, se vocês tiverem interesse nesse arquivo, por favor, me escrevam e eu terei toda a alegria do mundo em encaminhar para vocês, tá bom? Pode ser pelo e-mail, pode ser pelo direct no Instagram, sem problema algum, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos focar agora no na nossa provinha de amanhã, do dia 22 de maio, nas 12 questões, 12 de 100. 12 questões de 100, é mais de 10% da prova, né? 12 questões de direito processual civil. Vamos ver o que a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, diferente, né, da banca do último certame, que foi 2016, vocês sabem, foi Sebrasp, método CESP de seleção. Vamos ver o que a FCC nos prepara, o que ela tem de interessante. Teremos 5 horas, né, de duração, vocês sabem, dessa prova objetiva, 100 questões, com 5 alternativas. E é importante a gente lembrar o seguinte, pessoal. A Fundação Carlos Chagas, em termos de Procuradoria do Estado, ela foi responsável pelo concurso de Goiás, no ano passado, né, 2021, pelo concurso do Amapá, se eu não estiver enganado, 2018, e Maranhão, 2016, né? E o que é que a gente percebe quando a gente estuda principalmente perfil de banca, quem estuda FCC, quem estuda Sebrasp, enfim, quem estuda VUNESP, o que for, o que a gente começa a perceber? Que a coisa é uma espiral, né? A gente acaba indo e voltando em temas que são muito comuns. Por exemplo, pessoal, se nós pegarmos a prova da Procuradoria do Estado de Goiás, prova objetiva, nós tivemos uma questão sobre competência. Se nós olharmos para a prova do Amapá, em 2018, também tivemos uma questão sobre competência. Em Goiás, nós tivemos uma questão sobre provas. No concurso para o Amapá em 2018, nós também tivemos uma questão sobre provas. Nós tivemos uma questão sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica em Goiás. No Amapá, nós também tivemos. Percebam, amigos, que nós estamos, né, nós rodamos e caímos em temas que são invariavelmente cobrados. Não que vão ser cobrados todas as provas, é claro.
mas há uma possibilidade, né? Por exemplo, também em Goiás, pessoal, caiu uma questão sobre rescisória. E aí, sobre rescisória, eu sempre recomendo a leitura do 966, das hipóteses de rescindibilidade, a questão procedimental também, né, da propositura da rescisória, daquele valor de 5% que você tem que depositar inicialmente em cima do valor da causa, né, que pode virar uma multa, vocês sabem muito bem. Eu sempre recomendo essa leitura do 966 e a parte procedimental. A gente teve uma questão de rescisória em Goiás e tivemos uma questão de rescisória na prova do Maranhão, também em 2016. Enfim, meus amigos, é só procedimentos especiais. Perdoe-me. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Tivemos uma questão também na prova de Goiás, né, sobre monitória, sobre ação monitória, e tivemos uma sobre possessórias na prova do Amapá. Então, amigos, o que eu proponho, né? Qual que é a minha ideia aqui? Trabalhar com vocês alguns temas que eu selecionei, com dicas bem pontuais, né? Esperando que isso efetivamente possa, e que esses temas possam ser úteis na prova de amanhã. Não, repito, né? Que a Fundação Carlos Chagas vá perguntar sobre os mesmos temas 3, 4 provas seguidas. Mas existe uma chance, né? E tem temas que são que tem um viés prático muito importante também, que isso ajuda sobremaneira no exercício do cargo de procurador do Estado. Tá bom? Então vamos lá. Esses 5, 6 minutinhos foram importantes para que a gente pudesse trazer essa noção, evidentemente, né, da banca, do perfil da banca, e, consequentemente, a gente pudesse também preparar essa nossa revisão. Aliás, toda essa revisão também foi preparada com muita seriedade, com muita responsabilidade. A gente começa, pessoal, falando de competência. Maurício, perguntaram sobre competência, você falou, na prova do Amapá em 2018, perguntaram na prova de Goiás no ano passado. Podem perguntar na prova do Amazonas? Podem, por que não? Competência é um tema, amigos, né? Para quem, obviamente, já se deparou com concursos para outras carreiras, é um tema cobrado em concurso para magistratura estadual, para o MP estadual, para a magistratura federal, para defensorias públicas. Então, é um tema que realmente é importante, tem um viés prático muito forte. Embora o que a gente tenha no CPC seja uma teoria geral da competência, mas eu, por exemplo, eu não deixaria de fazer uma revisão em alguns artigos. Por exemplo, o 46, o 47, são muito importantes, estão correlacionados. O 46, amigos, é aquele dispositivo que trata da chamada regrinha geral de competência, quando eu falo de ação fundada em direito pessoal ou direito real, sobre bens móveis, né, com M, não com I na frente, não são imóveis, sobre bens móveis. Essas ações, em regra, elas são propostas onde, pessoal? No foro do domicílio do réu, não é? Em regra, não sempre, elas são propostas no foro do domicílio do réu. Isso está lá no caput do artigo 46. Mas nós temos 5 parágrafozinhos no 46 e o 5º, principalmente, nos interessa muito. São hipóteses que nós precisamos lembrar nesses parágrafos, né, relacionadas a, por exemplo, vamos supor que o réu tenha mais de um domicílio. Onde que o autor, poderá propor a sua demanda? Já que o réu tem mais de um domicílio, o réu poderá ser demandado no foro de qualquer deles. O autor pode propor em qualquer um desses domicílios. Vamos supor que seja incerto ou seja desconhecido o domicílio do réu. Então, ele pode ser demandado onde ele for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Mais uma outra hipótese, vamos supor que o réu não tenha domicílio no Brasil. A ação será proposta no foro do domicílio do autor. Ah, Maurício, mas vamos supor que o autor também não tenha domicílio no Brasil, nem o réu, nem o autor. A ação pode ser proposta em qualquer foro, não tem problema nenhum. O autor vai evidentemente escolher. Maurício, se nós tivermos 2 ou mais réus com diferentes domicílios, então eles serão demandados no foro de qualquer deles, o autor que vai escolher. São hipóteses específicas nos parágrafos do artigo 46. O que nos interessa, eu falei, salvo engano, dos 4 primeiros parágrafos, é o 5º. O 5º, que é uma novidade que nós tivemos no CPC de 2015, tratando de execução fiscal. Por isso que eu disse que o 5º era o mais importante, porque nos interessava, né, diretamente. Que diz que a execução fiscal ela será proposta no foro de domicílio do réu, como vocês sabem, no foro de sua residência, ou seja, é feita uma distinção entre domicílio e residência, né, ou do lugar onde ele for encontrado, mas sempre pensando, evidentemente, no réu. Né? Então, artigo 46, repito, dentro da espécie
de teoria geral da competência que a gente tem tratada no CPC, porque, obviamente, que as nossas normas constitucionais é que deliberam sobre competência, o que a gente tem no CPC não é aquilo que a gente tem na Constituição, evidentemente, são mais aspectos de organização da competência, aspectos mais procedimentais, não é? Então, o artigo 46 ele é extremamente importante para a gente dar esse start, esse pontapé inicial. Mas ele fala de bens móveis. E o 47, Maurício? O 47 fala de direito real sobre imóveis. Imóveis. E aí a gente vai dar uma olhadinha nesse artigo, tá bom, pessoal? Eu separei alguns slides aqui para vocês, eu faço questão de dividir aqui, deixa eu só encontrar aqui o nosso artigo 47, que já está aqui, pronto, pessoal. Vou colocar ele rapidamente aqui para vocês, para a gente fazer uma leitura bem rápida também, tá bom? Vamos lá. Aí está, amigos. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o Fórum Rei Cite. Quem é que não se lembra dessa expressão? Né? O foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se. E aí, amigos, deixa eu fazer uma paradinha aqui. Se. Vejam que interessante. A regra já está delimitada. Quando eu falo de ação real sobre envolvendo, evidentemente, né, imóveis, direito real sobre imóveis, eu vou propor no foro da situação da coisa. Por quê, pessoal? Porque é muito melhor em todos os sentidos, até mesmo para fins de produção probatória. Por exemplo, se tiver que fazer uma inspeção judicial, claro, isso ajuda demais. Porém, pessoal, é possível que o autor opte pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, desde que o litígio não recaia, e aí a gente vai ver quais são as hipóteses ali, pessoal, sobre direito de vizinhança, direito de propriedade, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Se não recair sobre essas hipóteses, eu tenho ainda a opção, repito, amigos, né, do foro do domicílio do réu ou do foro de eleição. Só que essas hipóteses, elas são as mais comuns. É o que a gente mais tem, amigos, no dia a dia. Entendeu? Entenderam? Perdão. São as que a gente mais tem. Então, é muito difícil, né? A gente ter na prática, quem advogou, eu advoguei durante um tempo, então me sinta à vontade para dizer isso a vocês, né? Essas hipóteses são as mais comuns. Tirando isso, por exemplo, uso, usufruto, né? Habitação, perdão. Essas hipóteses, aí eu posso optar, nessas situações, eu posso optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, tá bom? Se não recair naquela grande maioria, uso, usufruto, habitação, por exemplo, né, que são hipóteses que não se enquadram naquela maioria, eu tenho esta opção, tá bom? Mas vamos voltar lá só para a gente fechar a leitura. Perfeito, amigos. E o raciocínio, né? Aí está, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova. E a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Maurício, mas foro de situação da coisa? Como é que pode ter competência absoluta, né? Muita gente me pergunta isso. A gente está trabalhando com a ideia de território, então seria uma competência relativa. Pois é, mas é uma opção do legislador. E opção legislativa não se discute. Se aceita, e o que a gente tem que responder, evidentemente, nas nossas provas objetivas, é isso que a lei assim determina. Tá bom? Então, 46 e 47 de competência, bem legal, temas importantes para a gente recordar. Mas sobre competência, eu ainda recomendaria a vocês. Amigos, 3 hipóteses. De uma certa forma, a gente vai falar das 4, mas 3 hipóteses de possibilidade de modificação da competência relativa. Porque a gente sabe que a absoluta ela é inderrogável, né, por convenção das partes, a incompetência absoluta também pode ser reconhecida em qualquer tempo, grau de jurisdição, até mesmo de ofício, mas a competência relativa ela pode ser modificada pela vontade do réu. Basta que o réu, por exemplo, se for uma hipótese de incompetência relativa, ele não argua nada quando? Na contestação, não é? Porque ele vai ser, obviamente, citado e intimado. Vamos supor que seja um procedimento comum, tenhamos uma audiência de conciliação infrutífera. Apresentando a contestação, ele tem que alegar a incompetência relativa, porque se ele não alegar, preclui. E aí a gente tem o fenômeno da prorrogação da competência. A demanda continuará a tramitar ali,
naquele juízo, mesmo sendo relativamente incompetente. Então, uma das hipóteses de modificação da competência relativa é a vontade do réu, mas se ele não exercer, prorroga-se, né? A outra, meus amigos, é a vontade das partes, a gente já vai falar daqui a pouquinho, cláusula de eleição de foro. E as outras duas que eu quero falar agora, perdão, de início, minha garganta não está muito boa, eu peço desculpas a vocês, amigos, mas as duas outras hipóteses que eu quero falar para vocês agora, conexão e continência. Então, via de regra, são 4 possibilidades de modificação da competência relativa, né? Vontade do réu, vontade das partes, através da cláusula de eleição de foro, conexão e continência. O que é importante a gente lembrar? O 55, o 56 e o 57. Quando é que 2 ou mais demandas são conexas, amigos? Quando elas têm em comum o pedido ou a conjunção é alternativa, não é e. E isso faz uma grande diferença quando a gente olha para a continência, porque lá a conjunção é aditiva, é e, não é alternativa, não é ou. Então, 2 ou mais demandas são conexas quando elas têm em comum o quê? O pedido ou a causa de pedido. Esse é um ponto extremamente importante nós lembrarmos de definição de demandas conexas. E tem um detalhe importantíssimo, que é a súmula 235 do STJ, repito, súmula 235 do STJ, que foi transcrita praticamente no parágrafo 1º do 55, dizendo assim, olha, tudo bem, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, a gente sabe muito bem disso, né? Mas eles não serão reunidos se um deles já tiver sido sentenciado. O STJ já tem esse entendimento há muito tempo através da súmula 235 e que agora está positivado no nosso CPC. Então a ideia seria reunir as demandas conexas, mas se um já tiver sido sentenciado, não haverá essa reunião. Maurício, e essa sentença precisa ter transitado em julgado? Não precisa, basta ter sido sentenciada, tá bom? 55 sobre conexão, temos isso. E uma última dica importante, pessoal, que é a possibilidade de reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco, olhem que interessante, gerar um risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porque a ideia da conexão é evitar, né, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, nós vamos reunir para julgamento conjunto processos que possam gerar decisões, risco, né, na verdade, de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso eles sejam decididos separadamente, mesmo, amigos, mesmo que não haja conexão entre eles. É a chamada conexão por prejudicialidade. Se vocês verem essa expressão, conexão por prejudicialidade, é o que diz o 55, parágrafo 3º. 55, parágrafo 3º. Então, pensem assim, amigos, querem ver? Um exemplo bem prático, bem do dia a dia. Eu tenho uma demanda de alimentos tramitando numa vara cível de uma comarca. Então, eu tenho o menor representado pela mãe em face do pai, que ele alega que é o pai, para fins de pagamento de alimentos. Naquela mesma comarca, numa outra vara, comarca grande, eu tenho uma ação negatória de paternidade, ajuizada por esse pai, né, contra, evidentemente, aí o filho representado pela mãe. Então, vejam, uma tramita numa vara cível, a outra tramita na outra vara. São demandas conexas? Não. Por que não são demandas conexas, amigos? Porque elas não têm em comum o pedido em alimentos é um, na negatória de paternidade é outro, completamente diferente. Não tem em comum a causa de pedir. Fatos e fundamentos jurídicos de alimentos é uma coisa, fatos e fundamentos jurídicos da negatória de paternidade é outra coisa. Ah, Maurício, mas se elas continuarem tramitando em varas diferentes, há um grande risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Por exemplo, julga-se procedente o pedido de alimentos, né? E julga-se procedente a negatória de paternidade. Não é? Ou seja, não há conexão, mas elas serão reunidas, sim, para julgamento conjunto, repito, mesmo sem conexão entre elas. Conexão por prejudicialidade, tá bom? Continência, amigos, rapidamente, artigo 56. Quando que eu tenho a continência? Continência entre 2 ou mais ações. Quando nós tivermos em comum, tivermos como identidade, as partes e, aqui a conjunção é aditiva, e não é ou, muito cuidado, né? E a causa de pedir,
Mas o pedido de uma dessas demandas, né, ele é mais abrangente do que as demais, né? Ou seja, o pedido de uma, por ser mais amplo, acaba abrangendo o pedido das demais. Aí é que a gente fala de continência. Por isso que a gente fala de ação continente, que é aquela que tem um objeto mais amplo, e ação contida, aquela que tem um objeto menor. Então, pessoal, eu dou um exemplo para vocês também, bem rapidamente. Imaginem que eu celebre um contrato com uma determinada pessoa, uma obrigação de fazer, mediante prestação mensal. Não tem assinatura de duas testemunhas, ou seja, é um contrato que, na verdade, não tem força executiva. Vamos supor que nós tenhamos o inadimplemento das obrigações. Aquela pessoa que se sente prejudicada, ela pode fazer assim, primeiro, cobrar, evidentemente, né? Demandar judicialmente que aquelas obrigações sejam prestadas, ou ela pode também, como eu já vi na prática muitas das vezes acontecer, ela pode ingressar com essa ação, alegando inadimplemento. Ela está cobrando isso judicialmente, né? Ou seja, olha, eu estou fazendo a obrigação para a qual eu fui contratada, né? Mas não estou recebendo, então eu quero receber, estou cobrando aqui, tem 2, 3 meses de atraso, ou 3 meses depois, sei lá, 4 meses depois, isso acontece muito na prática, né? A pessoa fala, não, eu vou entrar com uma ação de rescisão do contrato. Uma ação para rescindir o contrato. Vocês concordam que o objeto dessa ação de rescisão contratual é muito mais amplo, né, do que o objeto da outra, que cobrava somente os valores que não foram pagos? Essa é uma hipótese de continência, né? Agora tem um detalhe importante, amigos. E obviamente que continência vai seguir as regrinhas da conexão, reunião perante o juízo prevento, né, etc, para evitar, para não termos, né, decisões conflitantes ou contraditórias. Amigos, o 57 é uma novidade. Aliás, eu separei o 57 para vocês aqui, pessoal. Ele está junto, se eu não me engano, com o 56. Isso mesmo, vou colocar para vocês aqui na tela agora. Vamos dar uma lida nele? Aí está, ó. Pessoal, quando nós tivermos continência e a ação continente, que é a maior, tiver sido proposta anteriormente, o exemplo que eu dei foi da ação contida ter sido proposta primeiro, aquela cobrando os valores, né, que não foram adimplidos. Depois é que veio a ação de rescisão contratual. Mas o legislador disse, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta primeiro, no processo relativo à ação contida, vai ser proferida uma sentença terminativa. Sentença com base no 485, outro tema importantíssimo, né? Sentença. Uma sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, ou seja, que aí tem a ver com o exemplo que eu dei, a ação continente ser proposta posteriormente. Caso contrário, nessa hipótese, aí as ações serão necessariamente reunidas. Tá bom, amigos? Muito importante, esse 57 não estava no nosso CPC de 73, tá certo? Pessoal, para a gente finalizar a competência, vamos falar da cláusula de eleição de foro, porque aí a gente trata basicamente de 3 das hipóteses de modificação da competência relativa, embora a gente tivesse falado da vontade do réu também, né? Já que é a 4ª, mas sem colocar slides nem nada. Vamos falar da cláusula de eleição de foro. Maurício, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, não é isso? Sim, porque é relativa. Quando eu falo de valor, quando eu falo de território. E só lembrando, hein, pessoal, já que a gente está falando disso, bem rapidamente, né? Juizados especiais federais e da Fazenda Pública. Quando eu tiver vara instalada de juizado especial federal, 10.259, 2001, e também tiver instalada a vara de juizado especial da Fazenda Pública, da Lei 12.053, 2009, ali é competência absoluta, tá bom? Se tem vara instalada, eu tenho que demandar, se for matéria, né, de competência dos juizados, na vara dos juizados, tá? Apenas trazendo um plus aqui em relação ao que a gente estava falando. Mas vamos lá. Voltando à cláusula de eleição de foro. As partes, então, podem modificar a competência em razão do valor e do território. De que forma, amigos? Elegendo um foro, onde será proposta uma ação oriunda de direitos e obrigações. Maravilha. Cláusula de eleição de foro, aquela cláusula que vem no finalzinho dos contratos normalmente, né? Fique eleito foro da comarca X, né? Como também podemos ser o que, amigos? Se for arbitragem, é uma cláusula muito bem lembrado, minha amiga, meu querido amigo. Cláusula compromissória, não é? É diferente do compromisso arbitral. Vamos falar rapidinho de arbitragem, pronto? É mais uma dica, né, amigos?
cláusula compromissória, ou seja, eu coloco ali embaixo, né, no contrato que eu firmo, que caso haja algum inadimplemento, a gente vai buscar um tribunal de arbitragem X e podemos até escolher o árbitro, né, já dizer qual é o nome do árbitro que nós queremos. O compromisso arbitral é aquele documento, aquele ato formal, solene, né, que você depois que, vamos dizer assim, o inadimplemento já aconteceu, você busca um tribunal de arbitragem, ele vai disponibilizar esse documento, esse compromisso arbitral para você assinar e a outra parte assinar também. E, obviamente, vão tentar resolver aquele litígio junto a um tribunal de arbitragem. Cláusula compromissória é prévia à ocorrência de um inadimplemento, né? De um litígio. Compromisso arbitral é quando você já tem um litígio, já ocorreu o inadimplemento e vocês optam, né? As partes optam pelo tribunal de arbitragem. Mas, enfim, eu posso escolher o foro que eu quiser, se eu quiser demandar judicialmente, se eu quiser usar o judiciário. A questão não é nem essa. A questão, amigos, é os 4 parágrafos do artigo 63. 4 parágrafos do artigo 63. O primeiro, que diz assim, olha, a eleição de foro só vai ter efeito, só produz efeito quando constar de um instrumento escrito, ou seja, de um contrato, e aludir expressamente a um determinado negócio jurídico. Segundo, o foro contratual vai obrigar os herdeiros e os sucessores das partes. E mais importante do que isso, os 2 últimos parágrafos. A possibilidade de reconhecimento de cláusula de eleição de foro abusiva ex officio. É possível, Maurício? É. O juiz pode fazer isso? Pode. Diz o parágrafo 3º, antes da citação. Antes da citação. Maurício, e se por acaso o réu já tiver sido citado? Se ele já tiver sido citado, diz o parágrafo 4º, incumbe a ele, réu, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Maurício, então é a mesma coisa da incompetência relativa, não é? Porque hoje eu tenho uma concentração de matérias de defesa na contestação, não é isso? A concentração está ali. Hoje, praticamente, se a gente olhar o 337, está tudo ali. A incompetência absoluta, claro que a incompetência absoluta pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, até de ofício. Mas se você já quiser alegar na contestação, você já pode. A relativa, você já pode. Se você quiser impugnar o valor da causa, se você quiser impugnar o pedido de concessão de gratuidade judiciária, tudo na contestação. Então, meus amigos, a ideia é, olha, tem uma cláusula de eleição de foro abusiva, meu amigo, réu, a sua oportunidade, você já foi citado. O juiz, antes da citação, poderia ter reconhecido, mas ele não reconheceu. Então, agora, a bola é sua. Então, é você, réu. Depois de citado, você tem essa incumbência de alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, também sob pena de preclusão. Tá bom? E para finalizar, amigos, vejam que a gente está falando de competência, mas já tratando de vários outros temas, né? Para finalizar, o artigo 64, muito importante também, que diz assim, né? Incompetência absoluta ou relativa vai ser alegada, basicamente ele diz isso no seu caput, né? Como questão preliminar da contestação, a gente acabou de falar. O parágrafo 1º dizendo que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, a gente já falou também. O parágrafo 2º, dizendo que após manifestação da parte contrária, o juiz decide imediatamente sobre a alegação de incompetência. Se a alegação de incompetência for acolhida, diz o parágrafo 3º, qual é a obrigação do juiz? Remeter os autos ao juízo competente, mas o que nos interessa é o 4º. Porque o 64, parágrafo 4º, meus amigos, ele diz assim, aliás, deixa eu pegar aqui, pessoal, 64, parágrafo 4º, vale muito a pena a gente trabalhar em cima dele, pessoal. E vocês vão entender por quê. Ele começa com salvo decisão judicial em sentido contrário. Basicamente é isso, tá? Mas vocês vão entender por quê. Aí está. Translatio iudicii. Translatio iudicii. A expressão em latim que é traduzida, né, no parágrafo 4º no seguinte sentido, do 64. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que uma outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. O que é que significa isso, meus queridos amigos? Basicamente, significa que, mesmo que eu tenha atos decisórios, vou repetir, amigos, não são atos instrutórios, não são atos de movimentação só do processo, não. Se eu tiver atos decisórios,
proferidos, por exemplo, uma tutela provisória de urgência que tenha sido deferida, caso eu tenha essa decisão proferida por um juízo absolutamente incompetente e depois os autos são remetidos ao juízo absolutamente competente, mesmo esses atos decisórios podem ser aproveitados. Economia processual, celeridade, a gente tem vários princípios que poderíamos colocar aqui. Tá bom, amigos? De qualquer forma, é só para dizer para vocês que foi uma alteração extremamente importante no nosso CPC, no 64, parágrafo 4º. E o que normalmente os juízes estão fazendo na prática? Os juízes absolutamente competentes. Quando eles recebem os autos de um juízo absolutamente incompetente, eu estou usando só essa hipótese, esse exemplo para vocês, né? Ele dialoga com as partes dizendo, olha, partes, recebi os autos do juízo absolutamente incompetente, digam se ratificam ou não todos os atos processuais que foram praticados, inclusive atos decisórios. Se, obviamente, tiver discordância, é o juiz depois que vai ter que decidir. Aproveitam-se ou não aproveitam-se os atos praticados, inclusive atos decisórios, tá bom? Tema importantíssimo, pessoal, para a gente fechar. Não só a competência, a gente já falou de vários outros temas aí também no meio. Amigos, outro ponto importante. Vamos sair de competência? Vamos lá? Saímos. Honorários. Eu queria só lembrar rapidamente, eu trouxe até o slide aqui para vocês, mas é 1 minuto só. Eu queria lembrar, é claro que o 85 modificou o CPC substancialmente no que diz respeito ao tratamento dos honorários advocatícios. Aliás, eu nunca vi, honestamente, né, um CPC tão direcionado a trabalhar de uma forma tão legal, tão boa, na minha opinião, ficou boa, ficou muito bem trabalhada, os honorários como o CPC brasileiro. Eu faço uma pesquisa no direito comparado, amigos, até por uma questão profissional e pessoal também, né? Eu nunca vi um ordenamento processual civil que trate da questão dos honorários de uma forma tão detalhada como o nosso, desde 2015, evidentemente. O 85 é o nosso norte. Mas o que nos interessa é principalmente este parágrafo 7º. Vejam só, amigos, tá? Então, é 1 minutinho só, a gente só vai fazer a leitura dele, que diz o seguinte: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Lembrando, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é tratado aonde, meus amigos? Lá no 534 e 535. 2 dispositivos que eu recomendo muito a leitura. Faça uma leitura agora, amigos, no sábado, né? Para quem gosta de estudar, né? De fazer uma leitura, vale a pena. 534, 535. Sempre tem alguma perguntinha envolvendo cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Principalmente a forma como a Fazenda Pública se defende, né? E vocês sabem muito bem como é que é. Da mesma forma que se a gente for olhar a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, também, meus amigos, né? Daqui a pouco a gente faz uma referência bem rápida, né? Você poder impugnar o cumprimento de sentença, você poder opor embargos na execução de título extrajudicial. Mas voltando lá ao parágrafo 7º de 85, eu quero passar todas as informações possíveis, amigos. Por isso que me vem à mente, eu já passo aqui para vocês. Nós não teremos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório. Maurício, não fala de RPV. Perfeito, só fala precatório. Vamos focar no texto de lei. Desde que não tenha sido impugnada. Quer dizer, não foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não há que se falar em honorários, tá bom? Rápido, só para lembrar o 85, parágrafo 7º, claro que seria bom a gente dar uma olhada, Maurício, no parágrafo 3º, no parágrafo 4º, 5º, 6º, seria. Mas o 7º, para essa nossa revisão, é o que efetivamente importa, tá bom? Amigos, sobre litisconsórcio. Pois é, pluralidade de partes, né? Pluralidade de sujeitos processuais. Independentemente do tratamento das espécies, vocês sabem muito bem, né? A gente tem litisconsórcio ativo, passivo, pode ser misto, né? Pode ter litisconsórcio tanto no polo ativo quanto no polo passivo, litisconsórcio inicial ou também chamado de originário, litisconsórcio ulterior, também chamado de derivado, simples, unitário, né? Vocês sabem muito bem o simples, qual é a diferença do simples para o unitário? O unitário tem uma decisão só, igual para todos. No simples eu posso ter de forma diferente, como ocorre numa ação de uso capião. Maurício, mas acabou a ação de uso capião. Não acabou, não. Maurício, uso capião é extrajudicial. Não. É extrajudicial também. Mas é possível demandar. Eu posso ingressar com uma ação de uso capião, né? Aí tem citação dos confrontantes, enfim, vocês sabem como é que funciona, citação por edital.
ali a gente pode ter, pessoal, né, vocês sabem bem, nós podemos ter um litisconsórcio que não seja unitário, não vai ser uma decisão igual para todos. É um litisconsórcio necessário, mas não unitário, né, na ação de uso capião ou na uso capião. É um necessário simples. Nós podemos ter decisões diferentes para o confinante A, para o confinante B, para o confinante C, enfim, apenas para lembrar. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quis só lembrar essas situações de litisconsórcio com vocês. Eu queria falar rapidamente do litisconsórcio facultativo, do artigo 113. Porque no parágrafo 1º, pessoal, a gente tem aquele dispositivo, né, legal que diz que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. O chamado litisconsórcio multitudinário, lembram? Que é a expressão utilizada pelo querido professor Cândido Rangel Dinamarca, o nosso grande mestre das arcadas, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. E esse número de litigantes pode ser tanto no processo de conhecimento, pode ser na liquidação de sentença, pode ser na execução como um todo, né? E aí a gente fala, execução como um todo significa o quê, pessoal? Tanto cumprimento de sentença quanto a execução de título extrajudicial, mas quando que o juiz pode limitar? O juiz pode, ele não é obrigado. Quando que ele pode? Quando o número, né, grande acabar comprometendo, esse número grande de litisconsortes acabar comprometendo a rápida solução do litígio, e aí eu já estou pensando em celeridade processual, ou quando trouxer algum tipo de dificuldade para a defesa ou o cumprimento de sentença. Então é possível limitar o número de litisconsortes. Quando nós tínhamos processos físicos, principalmente, pessoal, e eu, claro, sou dessa época, já que estou há 24 anos na magistratura. Aliás, eu tenho um resquíciozinho de processos físicos ainda na minha vara, mas graças a Deus são pouquinhos, né? Já estão terminando. Quando a gente olhava para os processos físicos, até fazia um pouco de sentido, né? Processos eletrônicos agora, eu acho que a gente não tem tanta dificuldade de manuseio, enfim, são outras características, independentemente dos nossos sistemas funcionarem bem, né? PJE, SAGE, ProJude, enfim, todos os sistemas que nós temos aí. Mas o que é importante a gente lembrar sobre o litisconsórcio facultativo multitudinário? Também o parágrafo 2º do 113. Porque o parágrafo 2º diz assim, olha, o requerimento que é feito para limitar o número de litisconsortes, ele interrompe, não suspende, amigos. Interrompe. Muito cuidado se isso for perguntado em prova objetiva. Ele interrompe o prazo para manifestação de resposta, que recomeçará da intimação da decisão que solucionar. Se é, obviamente, uma interrupção, não é uma suspensão, o prazo é restituído integralmente, tá bom? Não se esqueçam disso, por gentileza, meus amigos. Amigos, sobre litisconsórcio, rapidamente era isso que eu tinha para falar. Sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas Maurício já caiu aí, você mesmo falou, né, que caiu no concurso para a Procuradoria do Estado do Amapá, caiu na Procuradoria do Estado de Goiás. Será que a FCC teria a desfaçatez, né, digamos assim, de cobrar isso novamente no concurso para a Procuradoria do Estado do Amazonas? Pode ser, a gente não pode descartar, né? Então, 133, 134, 35, 36 e 37, importante. E o amicus curiae no 138, amigos. Por que eu falo isso? Porque são as duas novas modalidades de intervenção de terceiros, né? Desconsideração e amicus curiae. As outras 3 que foram mantidas, para a gente formar 5, são quem? Assistência, denunciação da lide e chamamento ao processo. O que aconteceu com a oposição? A oposição faz parte do capítulo das ações com procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Tá bom, amigos? Está lá no 682 ao 686, salvo engano. E o que aconteceu, Maurício, com a nomeação à autoria, que era uma possibilidade de correção de uma ilegitimidade no polo passivo? Está lá no 339, está lá no 338. Por quê? Porque, pessoal, quando eu falo de correção de uma ilegitimidade, né, obviamente no polo passivo, eu estou falando do quê? De uma mera preliminar que eu sustento na contestação. Não precisa ser tratada a nomeação à autoria, que se traduzia como nomeação à responsabilidade, ela não precisa ser tratada como uma modalidade de intervenção de terceiros. Por isso que ela está lá no 338
e no 339. E a oposição foi lá para o capítulo das ações com procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, voltando à desconsideração e também ao amicus curiae, eu acho que vale a pena a gente só lembrar, ó, desconsideração, rapidamente, tá? Vou tentar falar só da desconsideração. Amicus curiae, só uma leitura do 138 já é o suficiente, amigos. Eu tenho certeza disso. Mas lembrando da desconsideração, quem é que tem legitimidade? Parte ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Maurício, quando é que o MP intervém no processo? Como fiscal da ordem jurídica? Naquelas hipóteses do 178. Olha que legal. Bom que a gente já está estudando MP também. Interesses incapazes, interesse público ou social, que é o chamado interesse primário, e nos litígios coletivos, envolvendo a posse de terra rural ou urbana. Está lá no 178, prazo próprio para se manifestar como fiscal do ordenamento jurídico, e quando tem prazo próprio, vocês sabem, a mesma coisa ocorre com a advocacia pública, a mesma coisa ocorre com a defensoria pública, prazo próprio não se conta em dobro, maravilha, né? Defensoria pública, MP e também a advocacia pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações, prerrogativa da intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, mas voltando para o prazo, quando é prazo próprio e acabou. Então, legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica. Parte o MP quando lhe couber intervir no processo. Não se esqueçam da desconsideração inversa, que agora tem previsão legal também, e também lembrar que a desconsideração ela é cabível em todas as fases, né, do processo de conhecimento, ela é cabível no cumprimento de sentença, ela é cabível na execução fundada em título extrajudicial. E lembrando, né, amigos, também, outro ponto importante, que eu posso requerer a desconsideração já na petição inicial. Já na petição inicial. Então, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida já na petição inicial. Hipótese em que vai ser citado o sócio, né, ou a pessoa jurídica, a depender se é a desconsideração normal ou se é a inversa, né? Maurício, suspende o processo? Suspende quando é incidentalmente. Quando você pede na inicial, não suspende, não. Tá? Se você pede na inicial, não suspende. Amigos, isso é extremamente importante. E depois, citação do sócio ou da pessoa jurídica, né, para querendo se manifestar e requerer as provas que entenda cabíveis aí no prazo de 15 dias, tá bom, amigos? Não se esqueçam disso, por gentileza, em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao amicus curiae, pessoal, só rapidamente, né, depois eu falei para vocês, façam uma leitura do 138, mas é só para a gente lembrar, né, a gente pode ter amicus curiae determinado pelo juiz ou pelo relator, tá? Ou seja, primeiro grau ou segundo grau, a gente pode ter amicus curiae, né? Mas desde que a gente leve em consideração o quê? A importância da matéria, a especificidade, né, do tema que é objeto de controvérsia, né, objeto ali da demanda, ou mesmo a repercussão social daquele caso em si. Estes são basicamente os requisitos. A decisão que vai admitir, que vai trazer o amicus curiae, ela é irrecorrível, tá bom, pessoal? Nós temos várias decisões irrecorríveis, né? Por exemplo, a decisão que releva a deserção, quando eu penso na seara recursal, né? Se ela relevar a pena de deserção, essa decisão é irrecorrível. Também tem várias decisões irrecorríveis, uma delas é a que também acaba aceitando a figura do amicus curiae. É uma decisão irrecorrível, pode se dar de ofício, repito, né? Ou também pode se dar a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se como amicus curiae. Às vezes a própria pessoa, pode ser uma pessoa física, vocês sabem, pode ser uma pessoa natural, pode falar assim, olha, eu posso subsidiar como amicus curiae para a resolução dessa demanda, tendo em vista a repercussão social, né, que ela tem. Isso é perfeitamente possível, tá bom? Então pode ser pessoa física ou natural, né, que a gente chama a mesma coisa, pode ser pessoa jurídica, pode ser órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, e, obviamente, tem um prazo para se manifestar, que é de 15 dias a contar da sua intimação. Amicus curiae não implica, amigos, a alteração de competência. Vocês sabem disso. Não é porque teve intervenção de amicus curiae que vai implicar alteração de competência. Também não autoriza a interposição de recursos. Olhando para o 138, vamos focar nele, né, principalmente texto de lei. Ressalvadas a possibilidade de oposição de embargos de declaração. Amicus curiae pode opor embargos de declaração. E também é perfeitamente possível que ele recorra da decisão que julgue o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Maurício, já que você falou de IRDR, 976,
a 987. Vale a pena a gente atentar? Vale. Os últimos certames a FCC não perguntou sobre IRDR, né, nos concursos para a Procuradoria do Estado. Então vale a pena. 976 ao 987. Instaura-se o IRDR quando eu tenho demandas repetitivas, diferentemente do incidente de assunção de competência, que não precisa de demandas repetitivas, tem 1 ano para fixar a tese, né? É um órgão escolhido pelo próprio tribunal que vai ser o responsável por aceitar, evidentemente, né, se nós estivermos diante de demandas repetitivas, uma efetiva multiplicação de processos, né, vai aceitar, e desde que nós tenhamos aí um prejuízo à segurança jurídica, aceita a instauração do IRDR, 1 ano para fixar a tese, e depois isso tem eficácia vinculante. A tese fixada no incidente de assunção de competência também tem eficácia vinculante. Olha que interessante, eu estava falando de amicus curiae e eu já estou passando para o IRDR e para o IAC. Mas é isso, quanto mais informação, melhor, né, amigos? E essa tese fixada, repito, vai ter eficácia vinculante, IRDR, IAC, e todas aquelas situações que a gente tem no artigo 927. 927. Aliás, sobre precedentes, eu sempre falo, 926 é extremamente importante, né, que fala da jurisprudência uniformizada, estável, íntegra e coerente, e o 927 com os precedentes vinculantes ali determinados, tá bom? Então, acho que vale muito a pena a gente lembrar dessas situações aqui para todos vocês. Amigos, sobre a advocacia pública, vamos sair então das modalidades de intervenção de terceiros. Eu não vou mais colocar slide só para a gente ganhar tempo, tá bom? Humildemente eu peço desculpas, mas é só para a gente ganhar tempo e passar o máximo de informações que nós pudermos. A gente só tem 1 horinha, pessoal, então temos que ser o mais rápido possível. Advocacia pública, sempre é importante fazer aquela leitura sobre o 182, 183, 184 do CPC. O 182 praticamente dizendo qual é a função da advocacia pública, né? Defender, promover os interesses públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, etc, etc. O 183, falando do prazo em dobro, logo no seu caput. A intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, remessa ou meio eletrônico no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º do 183, dizendo que quando houver prazo próprio, não se conta em dobro, né? Ou seja, quando nós tivermos prazo próprio, a gente não vai fazer a contagem em dobro. E 184, importantíssimo, mesmo dispositivo que a gente tem relacionado ao MP, que a gente tem relacionado à Defensoria Pública, à própria magistratura, né? Que é a responsabilização civil. Então, o 184 basicamente diz que o membro da advocacia pública será civil e regressivamente, quer dizer, se exercido o direito de regresso, né? Regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Esses são os vícios de consentimento que a gente tem que levar em consideração. Dolo ou fraude no exercício das suas funções, tá bom? Isso está lá no artigo 184. Maurício, beleza. Negócios jurídicos processuais. Valeria a pena eu fazer uma leitura ali do 190, né? Porque mudou tanto. Amigos, eu acho que sempre vale, né? O 190, principalmente quando a gente fala de negócios jurídicos processuais, não os típicos, como, por exemplo, a cláusula de eleição de foro, mas os atípicos, né, que a gente pode estabelecer, o autorregramento da vontade das partes, como diz o professor Fred Didier Júnior, estabelecido no nosso Código de Processo Civil, e o 190 tem um parágrafo único, acho que vale a pena depois os amigos fazerem a leitura, mas basicamente a ideia, né, do 190 é a de dizer o seguinte: olha, essa flexibilização procedimental é importante, não é? O processo não pode ser algo engessado, literalmente. E a gente percebe isso com os processos estruturais, não é, amigos? Vocês sabem muito bem, seria muito interessante que a gente falasse sobre processo estrutural também. Eu tenho um material também que depois, se vocês quiserem, encaminho com todo o prazer do mundo para vocês, tá bom, pessoal? Encaminho mesmo, sem problema algum. Mas, enfim, o 190 ele diz assim, basicamente, que quando o processo versar sobre direitos que admitam, que permitam a autocomposição, sempre mediação, conciliação, todos os métodos de solução consensual dos conflitos são importantes, né, amigos? São importantes para a nossa prova objetiva, indiscutivelmente. Mas, enfim, quando o processo versar sobre direitos que admitam a autocomposição, é possível, é lícito, que as partes plenamente capazes, elas estipulem mudanças no procedimento. Esta flexibilização procedimental. Procedam essas mudanças no procedimento que permitam ajustá-lo às características da causa, às especificidades da causa. Por isso que eu fiz a referência
aos processos estruturais. E aí as partes podem convencionar sobre os ônus, podem convencionar sobre os poderes, faculdades, deveres processuais, antes ou durante o processo. Antes ou durante o processo. Amigos, a mesma coisa eu falo em relação à distribuição diversa do ônus da prova convencional. As partes também, vocês sabem, podem convencionar sobre o ônus da prova antes ou durante o processo. Exceto, né, quando nós estivermos diante, né, de direitos indisponíveis ou diante de uma prova diabólica. Aí não tem como. Mas fora isso, as partes podem convencionar. Aliás, distribuição dinâmica do ônus da prova, do 373, parágrafo 1º, ó, importantíssimo. E a inversão convencional, que eu acabei de falar, das partes, está no parágrafo 3º e 4º. 373, parágrafo 1º e 3º e 4º. Então, voltando aos negócios jurídicos processuais, é essa a ideia do caput. O que eu recomendaria? O parágrafo único. Parágrafo único que diz que de ofício, basicamente, né? De ofício ou a requerimento das partes, o juiz vai controlar a validade das convenções, né, previstas lá no 190, mas ele poderá recusar a aplicação da convenção que tenha sido ali estabelecida somente quando estivermos diante de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. É só nessas hipóteses. Fora isso, é claro, é muito importante que se confira às partes essa possibilidade, né, de elas negociarem, mas repito, desde que não haja também qualquer tipo de prejuízo, esse autorregramento da vontade das partes, ele precisa ter as limitações. O juiz, ele tem um papel um pouco mais restrito, quando evidentemente esse negócio jurídico processual atípico, né, possa vir a ser celebrado. Tá bom? 190 e o 190, parágrafo único. Eu acho que com alguma pergunta sobre negócio jurídico processual atípico, focaria no caput do 190 e também no seu parágrafo único, na minha humilde opinião. Amigos, outro ponto importante que eu queria trabalhar com vocês, tutelas provisórias. Rapidamente. É um tema que pode cair, Maurício, não caiu, né, nas últimas provas, praticamente. Pois é. 294 a 311, focar nas tutelas provisórias de urgência e de evidência, que estão lá no 311. Lembrar que as tutelas de evidência, elas não precisam da demonstração do periculum in mora, basta você demonstrar que o direito é evidente, né? Ele está ali, estampado. O rol do 311 é um rol meramente exemplificativo, vocês sabem bem. E nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do 311, é possível conceder a tutela de evidência inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte. No inciso 1 e 4, não é possível. E por que não é possível? Porque a gente já teve um contraditório. Então, o juiz não vai decidir sem antes ouvir as partes, que é o que diz o artigo 9º e o 10, a chamada vedação à decisão surpresa, tá bom? Mas tutela de evidência, se eu quiser pleitear, não preciso demonstrar o periculum in mora, como eu disse a vocês, e basta que a hipótese do 311, 2 e 3, qualquer uma delas esteja ali presente, é possível o juiz deferir sem ouvir a parte contrária. Aliás, algo que vem positivado no artigo 9º, lá no capítulo das normas fundamentais, que é outro tema importantíssimo, artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º. Parágrafo 1º fala das tutelas de urgência, e o 2º fala das tutelas de evidência, 311, 2 e 3, e o 3º fala do 701 da monitória, tá bom? Isso em relação às tutelas de evidência. Em relação às tutelas de urgência, amigos, o que é importante lembrar? As tutelas de urgência podem ser antecipadas ou cautelares, vocês sabem, e nós podemos ter a antecedente ou a incidental. E na tutela antecipada e na tutela cautelar, tanto numa quanto noutra, eu preciso demonstrar os dois requisitos, o fumus boniuris e o periculum in mora. Na tutela de evidência, não, é só o fumus boniuris, o periculum in mora eu não preciso demonstrar. Vale a pena, amigos, vocês darem uma olhadinha na questão da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, porque a estabilização é algo novo, vocês sabem que nós, né, incorporamos, nós trouxemos um pouquinho, né, do referê do direito francês, do direito italiano também, e a tutela antecipada em caráter antecedente, principalmente, não a cautelar. Cautelar antecedente a gente continua usando na prática, mas a antecipada em caráter antecedente, amigos do céu.
Deveria ser muito mais utilizada. A gente já tem mais de 6 anos aí de vigência do nosso CPC, mas não estão sendo pleiteadas. Tutela antecipada em caráter antecedente. Mas eu recomendo o 303 e o 304, tá bom, amigos? E só lembrando, amigos, que quando nós falamos de tutelas provisórias, como nós não estamos falando de algo definitivo, a gente sempre trabalha com a ideia da teoria do risco-proveito, que é uma teoria aceita pelo STJ, vocês sabem bem, né? Que toda vez que eu tenho uma tutela numa cognição sumária, não é uma cognição exauriente, eu tenho um proveito, mas eu tenho um risco. O risco que é da revogação, modificação a qualquer tempo. Se eu pensar em liquidação provisória da mesma forma, aliás, liquidação de sentença, tema importante, 509, 10, 11, 12, 509, 10, 11, 12, tem possibilidade de liquidação provisória, né? Se eu pensar no cumprimento de sentença provisório também, né? 520, 521, 522, é teoria do risco-proveito. Se a tutela também é provisória, é risco-proveito. Eu tenho proveito, mas eu corro um risco. Se for revogado ou for modificado, o que é que acaba acontecendo, pessoal? A outra parte pode falar assim, olha, durante todo esse tempo em que a tutela permaneceu aí ativa, eficaz, eu tive inúmeros prejuízos. Agora que o juiz revogou, agora que ele modificou, eu quero ser ressarcido de todos os prejuízos que eu tive. Bom, tema importantíssimo. Se vocês puderem, deem uma lida, amigos, no 300, parágrafo 1º, 300, parágrafo 1º e 302. São dois dispositivos importantíssimos que eu gostaria de recomendar aqui a vocês, tá bom? Sobre tutela provisória, basicamente algumas dicas rápidas. Amigos, respostas do réu, lembrem-se que a gente tem hoje contestação, já falei, com a concentração ali no 337. E lembrem-se que a reconvenção está lá no 343. Reconvenção no 343. Reconvenção é sempre importante, pessoal, que a gente tem pedido contraposto, né, nos juizados, não cabe reconvenção. O 31 da 9.099 veda reconvenção, que cabe a pedido contraposto. E nós temos a possibilidade de reconvenção agora em litisconsórcio do réu reconvinte com o terceiro, em face do autor. E temos também no 343 a possibilidade de que o réu reconvinte apresente a reconvenção contra o autor e um terceiro em litisconsórcio. Era algo que a jurisprudência já aceitava e agora está positivado no nosso CPC. Contestação e reconvenção sempre muito, muito, muito importantes. São as possibilidades de resposta que nós temos hoje no nosso ordenamento. Por isso, a incompetência relativa antes era por exceção, não era? Isso, agora é por contestação. Vocês sabem porque eu já falei para vocês. Impedimento ou suspeição do juízo, as hipóteses lá do 144, 145, muito importantes. Pois é. Como é que eu faço para alegar? Mera petição. Mera petição. Também antes se alegava por exceção. Não temos mais a exceção, tá bom? Amigos, julgamento antecipado do mérito, 355, e o parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito no 356. Muito importante? Muito importante. Algo que a jurisprudência já aceitava há muito tempo? Já. O que é mais importante, aliás, a gente destacar do 356? Que, se eu não me engano, é no seu parágrafo 5º, se eu não me engano. Mas, enfim, é nos seus últimos parágrafos ali. O 356, ele diz que a decisão que julga antecipadamente o mérito de forma parcial tem característica de decisão interlocutória. Por quê? Você julgou só uma parte do mérito, significa que a demanda continua. Se a demanda continua e se é uma decisão interlocutória, qual o recurso cabível? Agravo de instrumento. Maravilha, maravilha. Pessoal, sobre provas, voltando só um pouquinho, a gente já falou sobre provas. Falamos tanta coisa, né? Jesus amado. Graças a Deus, graças a Deus. Se puderem, deem uma olhada no 372, que fala da prova emprestada. Tema muito importante, prova emprestada, que só exige o contraditório, né? O STJ, desde 2014, através do seu órgão especial, já falou que não é preciso identidade de partes. Aliás, um julgado muito interessante. Eu não sei se é órgão especial ou se é a segunda sessão. Não tenho certeza. Mas, enfim, independentemente disso, não é turma, né? É órgão especial, tenho quase certeza. Enfim, já decidiu, aliás, o voto vencedor é da ministra Nancy Andrighi. Ele já decidiu que pouco importa a identidade de partes. Prova emprestada eu posso aproveitar se as partes forem iguais ou não. Lá onde ela foi produzida, as partes são A e B. Aqui onde ela vai ser usada como prova emprestada, as partes são C e D. Pouco importa, não tem problema. O importante é contraditório lá, contraditório cá, né? E, amigos, produção antecipada de provas. 381, 382, 383. 381, 382, 383. Por favor, não se esqueçam. Produção antecipada de provas,
que tem a finalidade de produção de uma prova de maneira antecipada, desde que preenchidos os requisitos do 381. Produção antecipada de provas pode ter caráter contencioso ou não. Ou não. Às vezes eu quero produzir uma prova antecipadamente só por falar, eu vou produzir só para tirar uma dúvida aqui da minha cabeça, mas eu não penso em ingressar com uma ação lá na frente usando essa prova. Né? E isso é extremamente importante porque altera completamente a questão procedimental. Se eu falar que tem caráter contencioso, ou seja, eu vou produzir uma prova antecipada, vamos pensar assim, uma testemunha que eu queira ouvir, para usar numa ação indenizatória que eu vou usar lá na frente, se eu falar que tem caráter contencioso, se eu assim mencionar, devem ser citados todos os interessados no fato ou na produção daquela prova, né? No fato a ser produzido, né? A ser provado, perdão, né? Ou na própria produção em si. E se eu falar que não tem caráter contencioso, não ocorrerá essa citação, então é extremamente importante. E lembrando, né, amigos, que quando eu falo de produção antecipada de provas, já que o juiz vai só homologar, ele não entra no mérito, né, uma sentença declaratória, homologatória ao final, a única possibilidade de recurso, não cabe defesa, e obviamente recurso, mas a única possibilidade é quando ocorrer o indeferimento total do pedido de produção antecipada de prova. A doutrina, a jurisprudência entendem que nesse indeferimento total nós estaríamos diante de uma sentença e que o recurso cabível, portanto, seria o recurso de apelação, tá bom? Mas desde que fosse um indeferimento total e não um indeferimento parcial. Amigos, a gente está finalizando, já estouramos a 1 hora, mas deixa eu só trazer algumas informações muito importantes, com muita humildade mesmo aqui para vocês, nesse final. Os procedimentos especiais, vocês já perceberam que a FCC tem uma predileção por possessórias, por monitória. Eu acho que valeria a pena a monitória, principalmente 701, 702, 703, né? Eu focaria um pouquinho nesses 3 dispositivos. Possessórias também, sempre, né, amigos? Sempre tem alguma coisa sobre ou reintegração, ou manutenção, né, ou algum interdito proibitório também, enfim, que segue procedimentalmente o mesmo que ocorre com a reintegração e manutenção, mas acho que valeria a pena. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 534, 535, extremamente importantes. Execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, o 910, como eu falei para vocês, muito importante. Aliás, já que a gente está falando de execução, pessoal, permitam também dizer rapidamente para vocês o seguinte. Maurício, as medidas executivas atípicas, lá do 139, inciso 4 do CPC, o juiz poderá determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, né, até para garantir as obrigações pecuniárias, né, por exemplo, apreensão de passaporte, apreensão de CNH, bloqueio de página do Facebook, bloqueio de cartão de crédito, enfim. Essas medidas executivas atípicas, elas são aplicáveis no âmbito das ações de improbidade administrativa? Sim. O STJ já reconheceu, amigos, tem um julgado do ano passado, de 2021, de maio do ano passado, da segunda turma, tá bom? Do STJ, que é o RESP 1929, 230 do Mato Grosso, tá bom? Então é possível medidas executivas atípicas nas ações de improbidade administrativa. Né? Então o entendimento do STJ é bom a gente lembrar, se perguntarem alguma coisa nesse sentido. Mas não se aplicam às execuções fiscais, né? E a gente já sabe, não vou entrar nas razões pelas quais assim foi decidido, no HC, que é do Paraná, da primeira turma do STJ, HC 45.000, 453.870, 453.870 do Paraná, tá bom? E sempre importante a gente lembrar disso, né? Aliás, com relação à ação monitória, eu falei 701, 702 e 703, não, é 700, 701, 702, tá? Só lembrando aqui, porque cabe monitória, né? Vocês sabem, 700, 701 e 702, desculpem. Cabe monitória contra a Fazenda Pública, o artigo 700, né, no seu parágrafo 6º, assim estabelece, tá? Que mais que eu queria falar para vocês, pessoal? Do 534, já falei, né? Lembrando, no 534, hein, pessoal? A multa, aquela multa de 10%, quando a gente fala de cumprimento de sentença envolvendo obrigação de pagamento de quantia, a partir do 523, né, e seguintes, a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523,
que é de 10%, honorários de 10%, a multa não se aplica à fazenda pública. Isso está expressamente positivado no nosso CPC, no 534, mais especificamente no seu parágrafo 2º, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. Que mais que eu queria falar para vocês, que eu tinha notado aqui? Eu falei na execução de título extrajudicial, claro que no cumprimento de sentença a fazenda se defende através da impugnação, na execução de título extrajudicial se defende através da oposição de embargos, tem prazo próprio, 30 dias, né? Não se esqueçam disso, né? E tem também o tratamento ali em relação ao precatório, também a requisição de pequeno valor. Né? Basicamente, o parágrafo 1º do 910 diz que se por acaso não forem opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que analisa os embargos e que rejeita, vai ser expedido precatório ou RPV, observado o disposto lá no artigo 100 da Constituição Federal. E não se esqueçam, amigos, também que na execução de título extrajudicial, e por quê? Porque é o primeiro contato, né? Diferentemente do cumprimento de sentença, que já teve um processo de conhecimento antes contra a Fazenda Pública, na execução de título extrajudicial, por essa razão, nos embargos, a Fazenda Pública pode opor como matéria de defesa qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Não teve. Como é o primeiro contato, a Fazenda Pública pode trazer toda e qualquer matéria. Né? E a gente aplica também na execução de título extrajudicial no que couber o que diz o 534, 535. Amigos, para a gente fechar, eu anotei aqui 3 pontinhos. Eu espero que eu consiga fechar com esses 3 pontinhos, tá bom? Não se esqueçam, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já que a gente mencionou agora, acabamos de falar de execução de título extrajudicial, né? Mas o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o tema 28 de repercussão geral. Tema 28 de repercussão geral, expedição de precatório ou de RPV, também porque a gente falou agora há pouco, em parcela incontroversa. Vocês sabem muito bem, é possível sim, considerando o valor global. Por unanimidade, isso foi por unanimidade, o plenário do Supremo julgou constitucional, está no tema 28, repito, pessoal, a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV para o pagamento da parte incontroversa e autônoma de dívida judicial, desde que a decisão quanto a essa parcela seja definitiva, ou seja, tenha transitado em julgado. Essa decisão faz parte do tema 28 e foi tomada por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 1.205.530, tá bom? E teve repercussão geral, então por isso que eu quis trazer para todos vocês, tá bom? Segundo ponto, eu falei que eram 3, né, pessoal? A alegação da Fazenda Pública em excesso de execução. Uma observação rápida. Quando a gente alega excesso, nós, mortais, né? Quando nós alegamos excesso de execução, o que a gente tem que fazer? Seja na impugnação ou cumprimento de sentença, seja nos embargos, a execução de título extrajudicial. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que dizer qual é o valor que a gente entende devido, não é? Sob pena de não aceitarem a nossa impugnação e nem os embargos. Pois bem, a alegação da Fazenda Pública decidiu o STJ de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos, né, com a indicação do valor que se entende devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Amigos, é um julgado interessante, vale a pena a gente lembrar, é do ministro, de relatoria do ministro da segunda turma, ministro Og Fernandes, é o recurso especial 1887589 de Goiás, 1887589 de Goiás, tá bom? Esse julgado, ele é de 6 de abril do ano passado, 6 de abril de 2021, tá bom? Então, quando a Fazenda alegar excesso de execução, isso, e ela não trouxer o valor que ela entende adequado, isso não necessariamente significará o não conhecimento da arguição da Fazenda Pública, tá certo? Então, eu trago isso justamente para mostrar que no CPC a gente tem uma coisa, em relação à Fazenda Pública, o entendimento da segunda turma foi outro. E para finalizar, pessoal, execução invertida. Não sei se de repente podem perguntar isso agora, talvez numa segunda fase, no exame oral. A gente tendo uma decisão transitada em julgado, né? O que é a execução invertida? Quando nós tivermos uma execução transitada em julgado condenando a Fazenda Pública
ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, né, o famoso RPV, o próprio poder público pode vir apresentar uma planilha de cálculos com o valor que o poder público entende correto, né? E ele apresenta isso ao credor. Se o credor concordar, por isso que a gente chama de execução invertida, há o pagamento voluntário da obrigação, tá certo? Se ele concordar com os valores apresentados pela Fazenda Pública. Amigos, eu teria muito mais coisas para falar, queria conversar com vocês sobre as tutelas provisórias, né, contra a Fazenda Pública. Queria lembrar da súmula 729 do Supremo, né, que diz que as restrições à tutela provisória contra a Fazenda Pública, lá do 1059 do CPC, não se aplicam às ações previdenciárias. Né? Queria lembrar, e estou lembrando, eu sei que o tempo já estourou demais, né? Queria lembrar muito sobre algumas hipóteses, né, vedadas em lei, né, de tutela de urgência, né? Por exemplo, a inconstitucionalidade que foi reconhecida pelo Supremo, vocês sabem bem, do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, mas enfim, não dá para a gente falar tudo. Ficam aqui essas observações que eu humildemente espero que tenham sido proveitosas, tá bom, amigos? Eu quero agradecer do fundo do meu coração mais uma vez a confiança de vocês, a quem nos acompanhou até aqui. Eu peço muito a Deus que abençoe o caminho de cada um de vocês, que vocês façam uma excelente prova, acreditem muito, 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 muito no trabalho sério e responsável que vocês estão fazendo. Eu digo isso sempre e vou continuar dizendo, acho que até o meu último dia aqui nesta passagem, que nada resiste a um trabalho sério e responsável. A vida me mostrou isso. Desde quando eu tinha praticamente meus 7, 8 anos de idade. Então, continuemos firmes e fortes com o nosso trabalho sério e responsável, né? Porque ele vai dar resultado lá na frente. E que Deus abençoe muito, muito cada passo que vocês derem e que vocês sejam muito felizes mesmo, e tenham muita saúde, repito, extensivo aos seus familiares e amigos, tá bom? Contem comigo o que vocês precisarem. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus e uma excelente prova a todos amanhã. Tchau, tchau, meus queridos amigos, e muito obrigado.